Na véspera da votação do marco temporal na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado, a Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniu hoje e debateu as consequências das decisões ou da decisão do Supremo Tribunal Federal na semana passada contra o setor produtivo. Veja as informações de Flávia Rabelo. O marco temporal ainda é tema central da bancada do agro em Brasília. Na última semana, o STF rejeitou a tese do marco por 9-2. Nesta quarta-feira, a Suprema Corte vai consolidar a tese, um texto para unificar o entendimento sobre o tema e também decidir a possibilidade de indenização a proprietários de terras indígenas que ainda não têm consenso entre os ministros. Enquanto isso, a Frente Parlamentar da Agropecuária definiu 2 projetos que estão em andamento no Congresso para análise e votação. Uma das propostas estabelece que decisões da Corte que não forem aprovadas por unanimidade estariam sob revisão da Câmara e Senado. O mais importante é deixarmos claro a gravidade do que aconteceu. Nós estamos falando de uma interpretação da Constituição. A Constituição é muito clara, no 231 principalmente, quando fala do direito de propriedade, mas mais do que isso, da temporalidade da ocupação das terras indígenas no país. Nós estamos falando em mais de 600 áreas já com estudo de demarcação e no efeito imediato daquela decisão. Já na sexta-feira, uma onda de invasões em diversas regiões do país, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, em Roraima, em Santa Catarina. Isso tudo gera uma insegurança ainda maior no campo e nós temos que cumprir o nosso papel de legislar. O que eu queria deixar muito claro para todos é que o Congresso Nacional, e no que depender da nossa articulação política, como Frente Parlamentar e tantas outras frentes que estão somando a esse trabalho, não deixaremos de cumprir a nossa responsabilidade e a nossa atribuição constitucional de legislar. Ninguém diz o que nós temos que legislar, ninguém diz o que nós podemos fazer. Nosso papel é legislar e é cumprir a delegação que a população nos dá quando nos elege. O relator do marco temporal no Senado Federal comentou sobre o assunto. Antecipo aqui aquilo que eu já disse na sessão anterior. O nosso parecer será pela aprovação do projeto como ele veio da Câmara dos Deputados, para evitar que a gente tenha que fazê-lo retornar à Câmara e aí a gente ter, durante esse lapso temporal, a vigência da decisão que o Supremo toma. Porque a decisão do Supremo Tribunal Federal, diferente do caso Raposa Serra do Sol, o Supremo agora muda de tese. Quem reconheceu o marco temporal estabelecido na Constituição de 88 foi o próprio Supremo, no emblemático caso Raposa Serra do Sol. Mas naquele caso não houve o reconhecimento da repercussão geral. Então operou-se uma decisão que vinculava apenas aquela área. E esse projeto que nós estamos votando, ele nasce justamente daquela decisão. Com as condicionantes que foram colocadas lá, estão todas elas fixadas nesse projeto que delimita o marco temporal. Quem estabeleceu o marco temporal foi a própria Constituição Federal, quando fala no 231 do reconhecimento aos povos indígenas, aos povos originários, e quando ela vai dizer da questão da terra, da necessidade de alocar terra e de se fazer a demarcação, ela usa o termo ocupam. A gente não pode colocar isso como uma reação. Nós estamos resgatando para o parlamento aquilo que é a sua função primordial, que é legislar. E em relação à expectativa de amanhã, é a melhor possível. Você que acompanha o dia a dia do Senado, você viu que se tentou fazer uma audiência pública ainda para essa semana e nós achamos melhor fazer logo a votação na quarta-feira e vencemos com uma ampla maioria. Aquilo é uma sinalização. Eu espero que nós possamos vencer esse tema do PL lá na Comissão de Constituição e Justiça e levar imediatamente para o plenário para que nós possamos, através daquele PL, dar um norte na regulamentação do artigo 231 da Constituição e, ao mesmo tempo, começar a trabalhar na nossa PEC 48, que estabelece o marco temporal 5 de outubro de 1988. Eu acho que a finalidade
não é confronto. A finalidade é nós estabelecermos marcos adequados, claros, para que possamos salvaguardar o interesse das populações naturais, das comunidades indígenas, quilombolas e também de quem trabalha e produz no nosso país. De Brasília, Flávia Rabelo.